Ok, então sejam bem-vindos, né? Estamos no Apocalipse, capítulo 16. Espero, né, se for o caso, terminar o restante do Apocalipse com algumas observações. É importante a gente né, recuperar, ter em mente, né, que a partir do capítulo 12 a gente já começa a desembocar para os tempos finais. De novo, né? É bom, importante recordar, né, que o Apocalipse é a palavra de Deus, é supertemporal. Então ele, né, de fato, ele fala de eventos do passado, eventos do presente, mas também de eventos que acontecerão no futuro. Então ali certamente nós temos uma reflexão na época em que João Vidente escreve o Apocalipse, certamente reflete sobre a idolatria do seu tempo, né? Sobre, provavelmente, né, ele falava sobre a idolatria do seu tempo, sobre o contexto do Império Romano, dos imperadores que se autodeclaravam Deus e que faziam estátuas de si mesmo, né, e exigiam que cultuassem, né, oferecessem sacrifícios e incenso para estas imagens do imperador. Então, é uma idolatria que se constituiu, né, no Império Romano, né, para além dos diversos cultos, dos diversos deuses, né, que no Império Romano havia. Este novo culto era uma exigência. Os outros, né, você era livre, né, de escolher ou não, mas com o culto ao imperador era uma obrigação civil, religiosa imposta pelo Império Romano. Então, os cristãos começaram a ser obrigados a cultuar, e caso não fizesse culto à imagem do imperador, né, tinha as suas consequências, né, que levavam inclusive à morte. Então, né, claro que esse momento de perseguição do cristianismo, começando com Nero, depois o Diocleciano e outros, né, imperadores que perseguiram o cristianismo nascente, certamente que é um contexto no qual, né, muitos cristãos morreram mártires, isto é, né, deram o testemunho definitivo de Jesus, derramaram o seu sangue, né, e imagina, né, se você tem um pai, uma mãe, um filho, né, que, né, foi denunciado como cristão, né, e foi preso e foi trucidado, né, se tornou, né, almoço para os leões. É claro que você vai clamar a Deus por justiça, né? É evidente, né? E João, portanto, né, como responsável por estas igrejas perseguidas, né, recebe esta revelação de Deus do Apocalipse, mostrando como que, né, terá um fim essa perseguição. Essa perseguição é temporária, e ele usa a linguagem apocalíptica para descrever tudo isso, né, mas ao mesmo tempo o Apocalipse mostra aquilo que deve acontecer também definitivamente. E sobretudo quando se trata, e João usa uma descrição, né, dessa malignidade no mundo do Império Romano, que, né, trucida os cristãos, né, lê à luz da tradição bíblica que é, né, Satanás, que é o demônio, etc., né, a antiga serpente, o diabo, que transfere da sua autoridade, o seu poder, né, para estas que eles chamam de bestas, né, que vão, portanto, dominando o mundo e obrigando, subjugando todo mundo, e subjuga aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida de Jesus Cristo, porque quem tem o nome no livro da vida, né, testemunha Jesus corajosamente até o fim. E é claro que, né, como o João mostra como que Deus não é, portanto, impassível, né? Não é, né? Os cristãos estão clamando por justiça. Você é uma mãe cujo filho foi, né, se transformou em comida para leão porque foi denunciado como cristão, né, foi pego, foi, né, dessa forma. João mostra, e, né, o livro do Apocalipse mostra que Deus não é impassível, né? Deus, não, deixa aí, né? Vocês vão sofrer, sofram mais um pouco, aguenta. Não, Deus, né, está, portanto, né, com o livro da vida, existe, né, aquele livro que o Cordeiro abriu, mostra como Deus está pronto para intervir, já está intervindo, os decretos de Deus já estão estabelecidos, e a intervenção de Deus é paulatina, ela é aos poucos, ela é gradual e ao mesmo tempo ela dá, inclusive, uma última possibilidade de conversão, de arrependimento. Deus sempre agiu desta forma, né? Deus nunca condenou ninguém sem dar a possibilidade,
né? Deus não permite que alguém vá à perdição sem lhe dar a possibilidade do arrependimento. Por isso, né, as intervenções de Deus vão sendo aos poucos, né? Começar, como vimos, né, daquele centenário das 7 pragas, né, meio de pragas medicinais, né, e agora com a constituição da idolatria da besta e esse agravamento da violência contra os discípulos de Cristo, né, e o pedido de justiça, o clamor dos santos, chega a Deus, e Deus, portanto, vai intervir definitivamente para, né, botar fim ao mal no mundo. Tudo isso, né, se pode projetar daqui para frente, né? Capítulo 16, para o futuro. Né? Ninguém pensa que isso aqui de fato tenha acontecido, a não ser um ou outro estudioso, sobretudo os chamados milenaristas. Né? Milenaristas são aqueles que, né, pensam que tem os milenaristas do passado, porque de fato vamos ver, né, como que Deus vai, né, vencer Satanás, lançá-lo no abismo e acorrentá-lo por 1000 anos. Então alguns, né, vão interpretar como sendo o acorrentamento de Satanás com a morte de Jesus Cristo, quando Jesus desceu à mansão dos mortos, né, para libertar os justos, né, do poder da morte, teria, portanto, acorrentado Satanás por 1000 anos. Então, alguns, né, esperavam. Então, a corrente milenarista fez muito sucesso até que chegou 1000 anos depois de Cristo. Isto é, muita gente pensava que quando fizesse 1000 anos, né, do cristianismo, chegaria o fim. Então, né, Jesus iria retornar e, de fato, botar fim a essa história e, né, estabelecer, né, o novo céu e a nova terra. Só que não aconteceu, né? E aí começaram outras hipóteses, né? Então, quando foi para chegar o ano 2000, né? Nós, acho que todos nós aqui nascemos no milênio passado, né? Passamos a viragem aí do milênio, né? Então começaram de novo essas expectativas de fim de mundo, né? Tá chegando 2000 anos, o mundo vai acabar, Jesus vai voltar, né? Porque, né, minha mãe de feliz memória, né, dizia assim, ó, que o povo sempre fala que de 1000 passará, 2 não inteirará, né? Então, o mundo vai acabar, quando chegar o ano 2000, vai acabar tudo, né? Jesus vai voltar, mas aí depois não acabou, né? Não acabou. Aí eu perguntava à minha mãe, mas onde é que está escrito na Bíblia esse negócio aí? Não está escrito, mas não sei aonde. Está escrito, tá escrito na Bíblia. De 1000 passará, 2 não inteirará. Mas eu nunca li isso na Bíblia, não. Mas está escrito, lê direito. Então tá bom, né? Minha mãe era muito simples, muito humilde, né? Aí quando o mundo não acabou, eu falei, mãe, o mundo não acabou, aí só disse que o mundo ia acabar. Ela disse, não, mas está escrito na Bíblia, de 1000 passará, 2 não inteirará. A Nossa Senhora pegou um punhado de areia e jogou e falou, mais esse. Então, né? Quer dizer, mais aqueles grãos de areia seria mais os anos que iam passar pela frente, né? Então, né, aqui a gente tem, né, a partir do capítulo 16, né, não sei, um ou outro que interpreta, né, como eventos do passado, de fato são previsões para o futuro. E é claro que, né, quem faz essas previsões de cardiolagem não tem indicações de tempo, tá, precisas, corretas, etc. A não sei essa de 1000 anos de Satanás que será acorrentado, mas muita gente ajunta isso que está aqui no Apocalipse com informações das cartas paulinas. Tá? As cartas paulinas, né, quando Paulo fala da parousia do retorno de Jesus, né, sobretudo na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses, tá? Mas ainda na segunda carta aos Tessalonicenses, né, Paulo, na primeira carta, diz que o fim estava próximo. Né? Então, que Jesus logo, né, deu a impressão que Jesus logo voltaria, porque os cristãos, né, escreveram provavelmente a Paulo, né, preocupados porque alguns morreram, né, antes de Jesus voltar. Então, né, se converteu a Jesus, mas Jesus não voltou, né, se esperava que voltasse para breve, mês que vem, mas alguém, né, pegou alguma diarreia bruta e morreu.
E aí os parentes, e agora? Né? Minha avó morreu, e agora? Né? Jesus não voltou, o que será da minha vovó que morreu? Então Paulo escreve, né, dizendo que, né, consolando a comunidade, a primeira carta aos Tessalonicenses, sobretudo no capítulo 4, dizendo que não precisam temer, não precisam, né, se preocupar, né, não precisam angustiar-se, porque quando Cristo vier, ele, né, despertará aqueles que dormem primeiro. Então, né, a vovó que morreu seria, né, voltaria à vida, e aí sim, todos estando em vida, haveria um arrebatamento e Cristo levaria todos para junto de Deus consigo. E também isso, né, houve certas preocupações, a comunidade, né, continuou nessa expectativa de um iminente retorno de Cristo, e o pessoal, né, não, para que a gente vai trabalhar, né? Você foi lá no emprego, né, e foi lá e disse para o seu patrão, né, eu não preciso dessa humilhação, meu marido tem 12 empregos, não, o chefe, né? Mas eu não preciso trabalhar porque Jesus está quase voltando, então eu não vou mais trabalhar. E aí o pessoal começou a passar necessidade, né? Porque, né, Jesus não volta, não volta, acaba a comida. E Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses e diz: olha, quem não quer trabalhar também não deve comer. Então vamos trabalhar, né, vamos aguardar a vinda de Jesus, atento, né, mas vamos, vamos, né, largar o serviço, largar o emprego, nada disso. Né? E eles, olha, de fato o fim está próximo. No entanto, algumas coisas devem acontecer antes. E nestas coisas que devem acontecer antes, ele fala da manifestação do mal, e da manifestação do mal que chegará ao cume com o anticristo. Então, alguns querem ajuntar, né, aquilo que Paulo fala sobre o final dos tempos, sobretudo a respeito do anticristo, com figuras do Apocalipse ou com as bestas do Apocalipse. Então, mas veja aqui, a gente leu, né, o texto ainda há pouco, não fala de anticristo. Né? Essa não é a linguagem joanina. A linguagem paulina é de anticristo. A linguagem joanina é de besta. Não, né? Dizer que o anticristo é uma dessas bestas, ou, né? É um pouquinho mais complicado. Né? É possível, mas a gente não tem como. Né? Mas na tradição interpretativa houve, repito, né, uma junção daquilo que Paulo fala sobre o final dos tempos com o Apocalipse e, portanto, associando, sobretudo, o anticristo com a primeira besta, aquela que sobe do mar, né, de 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas, etc., né, e que foi ferido, uma cabeça foi ferida de morte, mas recuperou, etc., que seria, né, o anticristo. Não, né, sobretudo, né, as produções televisivas, né? Se você vai ver algum filme sobre o Apocalipse, acho que tem um filme baseado, mas eu nunca assisti, na verdade, o Apocalipse de João, tem um filme, tá? Mas eu preciso achar um tempo, uma hora e assistir para ver se presta, né? Se tem algum valor, né? Um tempo atrás, acho que a TV Record é que faz esse tipo de, né, novelas bíblicas, né? Um dia eu assisti um único episódio e de fato tinha, né, a figura do anticristo. Né? Então a novela era o Apocalipse e a figura lá dos personagens era de o anticristo. Já não prestou, né? Porque no Apocalipse não tem o anticristo. O anticristo tem na literatura paulina, não faz uma certa, né, confusão. Né? Ok, mas de toda forma, de agora para frente, no capítulo 16, então, né, a gente vai ter, de fato, né, as tentativas, as possibilidades de conversão e de salvação chegaram ao fim. E agora Deus intervém, de fato, não mais como nas 7, né, trombetas, que são tocadas e que, né, pragas acometem um terço sobre a luz da lua, um terço das estrelas caem, um terço da luz do sol né, se escurece, um terço das águas, né, se tornam impuras, etc. Não, agora Deus de fato vai manifestar realmente, né, a sua justiça definitiva. Então é o último centenário, 7 anjos com 7 taças do furor de Deus, a partir do capítulo 16. Né? Capítulo 16, versículo 1: ouvi depois uma forte voz que vinha do templo dizendo aos 7 anjos:
Ide e derramai pela terra as 7 taças do furor de Deus. Né? João usa essa linguagem, né, de furor de Deus. Paulo, na carta aos Romanos, usa a linguagem de ira de Deus, tá? Mas é uma linguagem diferente e que diz respeito a momentos históricos diferentes. A ira divina, na literatura paulina, sobretudo na carta aos Romanos, um Deus que, durante o período, a etapa da história da salvação, é um Deus que se preocupa da humanidade e se ira contra os pecados no mundo. E por isso intervém com a graça do dom do seu Filho para a redenção da humanidade. Então, ira em Paulo quer dizer outra coisa diferente do furor das taças do furor de Deus, que é para os tempos vindouros, para os tempos definitivos. O primeiro, portanto, anjo saiu e derramou sua taça pela terra. E uma úlcera maligna e dolorosa atingiu as pessoas que traziam a marca da besta e as que adoravam a sua imagem. Veja aqui, a intervenção de Deus são contra aqueles que seguem a besta, e, portanto, são servidores do dragão, da grande serpente, Satanás, o diabo, que seja. Versículo 3: o segundo derramou a sua taça pelo mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, de modo que todos os seres que viviam no mar morreram. O terceiro, todos, não é mais como as 7 trombetas, que era só uma terça parte, etc. Agora todos. O terceiro anjo derramou sua taça pelos rios e pelas fontes, e transformaram-se em sangue. Então, depois da terceira taça, quer dizer, a água transformada em sangue, todas as fontes de água transformadas em sangue, não há mais o que beber, e, portanto, aflição, sede. Ouvi então o anjo das águas dizer: justo és aquele que é aquele que era. Veja que não tem mais aquele que vem, porque Deus já veio. Neste momento aqui, Deus está presente para julgar. Justo é aquele que era, aquele que é, aquele que era, ó Santo, porque julgaste estas coisas, pois estes derramaram sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber. Então, a justiça divina, a justiça equitativa para aqueles que são recalcitrantes, aqueles que escolhem e permanecem no mal, eles o merecem. Então, um anjo que declara isso. Ouvi então o altar que dizia, uma voz que sai do altar. O altar, se vocês se recordam, no capítulo 5 do Apocalipse, é aquele altar sobre o qual, de pé, em cima do qual está o cordeiro imolado, vivo, de pé, ressuscitado. Então, uma voz que sai deste altar: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso. E lembram que debaixo desse altar estavam o incenso, que são a oração dos santos, que clamavam a Deus por justiça. Então, provavelmente essa voz que vem do altar, ou que o altar que proclama, a gente não sabe. Aqui é uma das coisas que a gente, o Apocalipse, tem muita coisa que a gente não entende no Apocalipse, a propósito da Bíblia inteira, a palavra de Deus supera nossa capacidade de não temos uma compreensão total dela, nunca teremos, porque a palavra de Deus é sempre maior do que a nossa inteligência. Mas aqui é um dos elementos que a gente não tem muita clareza. Essa voz é de quem? Literalmente, o texto diz que sai uma voz do altar. Então, mas essa voz sai de quem? Quer dizer, o altar em si produz uma voz, ou é a voz do cordeiro que está em cima do altar, ou é a voz dos santos, que gritam por justiça, porque aos pés do altar, debaixo do altar, conforme a gente viu lá no Apocalipse capítulo 5, sobe a voz dos santos que clamam por justiça. Então, de quem é esta voz? Ponto de interrogação. Não pode ser do próprio altar, que simboliza o próprio Deus, mas aqui está proclamando a justiça de Deus, não é o caso. Pode ser do cordeiro que está em cima do altar, ou a voz dos santos, provavelmente mais a voz dos santos, o clamor dos santos que pedem por justiça. Ouvi então que o altar dizia, mas o texto diz: o altar dizia: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Existe um coro,
coro de todo lugar se proclama, né, a justiça e a verdade de Deus. Então, né, todos ficam estarrecidos, todos proclamam, todos se prostram, adoram e reconhecem o poder, a soberania, a verdade e a retidão de Deus. Tá? Então, tudo que Deus faz é justo, é reto, né, é verdadeiro. Né, e mesmo, né, quando Deus julga, né, os malvados e põe fim ao mal no mundo, se proclama a grandeza de Deus. Tá? Embora alguns, né, um leitor moderno hoje ficaria, né, um pouco, a sensibilidade moderna hoje, né, levaria o leitor a pensar, bom, mas Deus está aqui, né, condenando aqueles que, né, têm a marca da besta, são seguidores de Satanás. Por que Deus não salva eles? A salvação não funciona assim, né? A salvação não é um ato mágico, extrínseco de Deus. Deus não nos força à salvação. Deus nos dá todos os meios possíveis à salvação, assim como a humanidade por si mesma, né, por vontade própria, né, se desviou de Deus, por vontade própria, assistida pela graça e pelos meios salvíficos, deve voltar a Deus. E aqui estamos no fim da história, né? E, portanto, tem todos os recursos de salvação que Deus oferece na história para todos os pecadores. Né? Mas no final das contas, a justiça de Deus é simplesmente, né, selar a decisão definitiva da pessoa. Na tradição cristã católica, se fala em dois julgamentos, né? O julgamento no dia que a gente morre e o julgamento final, né? Então, né, segundo a tradição cristã católica, quer dizer, no momento em que a gente morre, né, se para ali, né? Quer dizer, qual é a sua decisão por Deus, por Cristo, né, pela salvação? Em que momento você se encontra, né? Então, essa situação, quer dizer, Deus simplesmente, Deus não condena, segundo sempre os padres da igreja, né? Não é que Deus, né, você vai para o inferno, não, gostei de você, vem para cá, fica comigo. Você vai para o inferno. Não é Deus que manda para o inferno, né? Não, os padres da igreja são muito claros nisso, né? Deus não manda ninguém para o inferno. Não, Deus, né, dá todos os meios possíveis, né, de salvação a todos aqueles que dele se desviaram, né? Mas se não tendo sido, né, aproveitado nenhum dos meios, né, Deus, que é justo, não pode senão simplesmente, né, lapidar, homologar, reconhecer que você livremente decidiu, escolheu se afastar de Deus. E, portanto, o respeito que Deus tem, né, em absoluto à liberdade humana. Caso contrário, né, Deus agiria contra si mesmo, né, na medida em que criou a humanidade com o livre-arbítrio, né, com a verdadeira liberdade. Então a gente tem verdadeira liberdade, inclusive para rejeitar Deus, inclusive para se esgueirar, né, com Satanás, com o mal, etc. E Deus respeitará isso se for o caso. Deus me livre. Nós queremos recado lá de Deus, né? Então veja, né, e por isso, mesmo esse Deus, né, que agora, né, com os 7 anjos que derramam a taça do furor de Deus. Então, o furor de Deus é fazer a justiça. Então, chegamos aqui ao final dos tempos, né, no qual Deus realmente vai intervir e né, os malvados, os pecadores, aqueles que não aproveitaram os dons de graça e de salvação, simplesmente serão, né, deixados na situação na qual escolheram. E aí, anjos que vão cantar, inclusive até mesmo um altar que vai proclamar, né, a verdade, a santidade, a retidão divina. Então Deus faz corretamente, né, e age como Deus deve agir. O quarto anjo, versículo 8, capítulo 16, derramou sua taça sobre o sol e a este foi permitido abrasar os homens com fogo. Então, é daqui que muita gente, né, quando se vai aumentando aí o calor, né, vai aumentando a temperatura, pô, fala, é o fim dos tempos, né, o mundo vai acabar em fogo, porque o sol vai queimar todo mundo, etc. Então, se baseia um pouco nesse versículo, né, o calor do sol que vai aumentar, né, cada vez mais. Vocês sabem que, do ponto de vista, né, cosmológico, né, os cientistas têm outra hipótese, né, tipo o Sol, né, o Sol brilha porque de fato ele tem fogo, né, e o fogo é combustão de vários gases, né,
E essa combustão de gases que vai recolhendo aí, né, dessa Via Láctea, e que vai, né, das várias Via Láctea que vai alimentando o Sol, aos poucos vai diminuir, né? Então, cosmologicamente, né, se Deus não voltar antes e deixar a coisa continuar, naturalmente a tendência é outra, isto é que o Sol vai diminuir o seu brilho, né? Embora está aumentando, por quê? Porque a gente está destruindo a camada de ozônio, né, que protege, né, os raios solares que queimam e que, né, funciona como uma espécie de estufa, né? A camada, essa, né, proteção da Terra, uma espécie de estufa que conserva o calorzinho gostosinho, né? E ao mesmo tempo né, evita que os raios que queimam, né, cheguem até nós e aumente demais o calor e nos queime, né? Então é por isso que aumenta a temperatura. Mas do ponto de vista de passagem de milênio, daqui a alguns milênios de anos, se Jesus voltar antes, acontecerá é o contrário, né? O Sol vai diminuir, né, o seu calor, porque os gases vão sendo queimados e vão, né, diminuindo, e aí com o Sol diminuindo o seu calor, significa que o frio vai aumentar, vai começar tudo a ficar geleira, né? A era do gelo vai voltar de novo, né? E aí, né, o povo vai morrer de frio, né, ou sem comida, não sei, né? Porque também sem luz do sol ou muito fraca, a fotossíntese das plantas não funciona, não dá frutos, etc. E o frio vai. Então, né, cosmologicamente, né, se Jesus não voltar antes, o fim será de outra forma. Mas ninguém sabe, né? Quem sabe Jesus pode voltar amanhã, ou daqui a 5 minutos, né? Estejam preparados. Ou daqui a uns anos, não se sabe, né? Mas, de toda forma, né, que a imagem do sol, né, que o quarto anjo que derrama a taça do furor de Deus sobre o sol se torna causticante, né? Os homens, então, abrasados por um calor intenso, puseram-se a blasfemar contra o nome de Deus, que tem o poder sobre tais pragas. Vejam, né? Ainda uma última possibilidade, né? Os homens poderiam, diante de tais pragas, clamar a Deus, né, por misericórdia, puseram a se blasfemar mais ainda contra o Deus que tem o poder sobre tais pragas, mas não se converteram para lhe tributar glória. Quer dizer, Deus vai agravando, né, a sua intervenção de justiça contra os malvados aos poucos, né, vai dando pílulas, né, cada vez mais fortes na tentativa, né, de conseguir um arrependimento, né, para que Deus conceda o perdão. Deus concede sempre o seu perdão, mas o perdão só é usufruído se houver arrependimento. Né? Então, essa que é a questão. Né? Deus sempre está disposto a perdoar. O quinto anjo, versículo 10, derramou sua taça sobre o trono da besta. Então aqui vai atacar diretamente, né, a besta, e o seu reino ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e úlceras, mas não se converteram da conduta. De novo, né, tentativa, né, Deus ataca diretamente o trono da besta, na expectativa de que os seguidores da besta clamem por misericórdia, mas blasfemam contra Deus e não há arrependimento. O sexto anjo, versículo 12, derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Eufrates, né, você sabe, né, Mesopotâmia, a parte oriental, né, hoje fica entre Iraque e Irã, aquela parte de lá, né? O Eufrates, o Tigre e o Eufrates formam aquela meia-lua, né, meia-lua fértil, chamada de Mesopotâmia. Meso, meio, potamos, rio, né? Então, aquela parte de terra, no meio dos dois rios. E na época de João, o Império Romano ia até o Eufrates, até aquelas regiões longínquas. E o Eufrates, né, como sendo um grande rio, era um dos rios que evitavam que os povos do extremo oriente atacassem o Império Romano. Né? Então, se o Império Romano é uma das realidades que poderia, né, ser identificada, né, com essa estrutura idolátrica, né, ou a besta que seja, secar o Eufrates significa que Deus está, né, permitindo finalmente que nações inimigas ponham um fim ao Império Romano. Né? E de fato o Império Romano chegou ao fim. Né? O Império Romano Ocidental, né, no ano 400 e pouco, né, chegou ao fim, né, não teve mais imperadores na sequência. E aqui, né, portanto, né, poderia ser
segundo alguns intérpretes, é uma indicação histórica temporal do passado, sem deixar de ser também, né, uma palavra profética para realizações também futuras. Então, né, o Eufrates, a água do rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente, do Extremo Oriente. Né? Nisto vi que a boca do dragão, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos impuros, como sapos são, com efeito, espíritos de demônios, fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui se fala de uma batalha universal no fim dos tempos, né, chamada de Armagedon. Né? Armagedon é uma batalha, né, inclusive, né, as nações que se reúnem para combater contra o próprio Deus, ou contra o seu ungido, né, conforme o anúncio de vários profetas, que se daria no monte de Megido. Megido hoje é um sítio arqueológico, né, no norte de Israel, porque ali, né, uma cidade, era uma cidade imponente na época de Jesus, né, sobre um monte bastante elevado, né, e portanto com muralhas muito bem fortificadas, um portão de entrada com uma única rampa de acesso, né, e com piscinas não, buracos, né, de fato piscinas, não que você cava e de fato desce água, né, como que fala, uma piscina, poço, né, poço, mas não poço como cisterna você cava e desce água, né, mas lá eles cavam esses poços enormes e que ajuntam água da chuva, né, e poderia sustentar a cidade por um longo período se a cidade fosse sitiada. A cidade, né, fortificada, portanto, de Megiddo, onde seria este Harmargedon, né, é um lugar, né, se tornou paradigmático na pregação profética, sobretudo depois da morte né, de um dos reis de Israel, rei Josias, que fez uma reforma política religiosa no ano 622 a.C., implementando provavelmente um livro que ele encontrou no muro do Templo de Jerusalém, quando da reforma religiosa. Provavelmente esse livro se identifica com o livro do Deuteronômio, né? essa história do rei Josias e da reforma religiosa que ele implementa está descrito no segundo livro dos reis, capítulo 22 e 23. Então, né, a partir, e quando, né, estava nessa reforma religiosa, né, o faraó, né, para poder fazer frente ao Império Babilônico que subia, portanto, né, do Eufrates para invadir o Egito, né, o faraó Necau II, né, passando ali pela Palestina e indo em direção à Síria para descer para a Mesopotâmia, o nosso amigo Josias criou o caso, né, e lá foi cercar, né, o exército do faraó. E o faraó, né, no segundo livro de Crônicas, o faraó diz: olha, não estou aqui para guerrear contigo, estou aqui em nome do Deus da vida, né, para combater outro inimigo. Mas, né, Josias não fez caso e recebeu uma flechada no peito, né, e chegou ao fim a reforma do rei Josias, né, o único rei elogiado na Bíblia, né, segundo o livro dos reis, capítulo 22 e 23. Então seria esse o lugar, de fato tem esse sítio arqueológico, né, e ali na frente, né, lá de cima, né, quando eu estudei arqueologia em Israel, né, ficamos alguns dias por lá, ali de cima do sítio arqueológico tem uma planície enorme, né, talvez a maior planície da Terra Prometida, né, você vê longe, né, então ali sempre foi o palco, né, na mensagem profética, né, de um espaço onde Deus reuniria todas as nações para julgar todos os povos. Então existe uma tradição bíblica profética que remonta, né, do Antigo Testamento para chegar a este ponto aqui, né, desse combate final. Então, Roma, o caso, ou quem for, né, essa besta que convence os reis da terra, portanto, a combater contra Deus e o seu ungido. O sétimo anjo, né, bom, acho que já terminei, no versículo 15: eis que venho como ladrão, feliz aquele que vigia e conserva as suas vestes, para não andar nu e deixar que vejam suas vergonhas. Então, né, acho que o retorno, ninguém sabe desse dia específico, vem como ladrão, eles os reunirão
né, se reunirão então no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, esse é o versículo que eu comentei. Versículo 17, o sétimo anjo derrama, né, a última taça do furor de Deus, espalhou sua taça pelo ar. Nisto saiu uma voz forte do templo. Que templo é esse? Provavelmente esse templo celeste, né? O templo celeste, provavelmente, né? Quando, daquela visão no capítulo 5, né? O Deus assentado, né? No trono, no altar, o cordeiro, né? Tem uma estrutura de templo que aqui agora aparece, é descrita, provavelmente esse templo celeste, esta voz que sai do templo dizendo: está realizado. Houve então relâmpagos, quer dizer, está consumado, né? Jesus, quando morre na cruz, né, diz isso, né, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, reportam, né, antes de Jesus morrer, Jesus disse: eis que tudo está consumado, né, antes de morrer, eis que tudo está consumado, quer dizer, ele realizou, né, consumou todo o plano de Deus, né, de redimir a humanidade, né, através do anúncio do Evangelho, da sua paixão e morte, né? Cumpriu, portanto, a sua missão. E agora, né, essa palavra é dita para Deus, né? Eis que está consumado. Consumado, isto é, Deus agora, né, faz o que tem que fazer para colocar fim ao mal no mundo. Está consumado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto, um terremoto tão violento como nunca houve desde que o homem apareceu sobre a face da terra. A grande cidade se dividiu em 3 partes. Então, terremotos que divide a grande cidade. Que cidade é essa, né? Babilônia, grande, etc., que representa o mal, né? Às vezes se fala, Babilônia é tomada como símbolo do mal, né? Para lhe dar o cálice do vinho do furor de sua ira. As ilhas todas fugiram e os montes desapareceram. Linguagem profética apocalíptica, né? Montanhas que derretem como cera, os montes que saem pulando como cabritos, etc. Né? É linguagem típica apocalíptica, isso é, esses elementos estáveis do mundo foi porque Deus criou. Ninguém pode dizer, embora Jesus diz, né, quem tem fé como um grão de mostarda pode dizer a este monte, arranca daqui e te joga no mar, que isso acontecerá, né? Para falar da força da fé do crente. Né? No entanto, essas coisas naturais, né, o homem não tem como mover. Né? Como que eu vou mover de lugar uma montanha completa, tal qual está? Claro, você pode, né, cavucar, botar a terra no caminhão, despejar de lá, passar para outro lado, mas não vai ficar meio montanha. Né? Então, né, quem pode, né? São coisas estáveis, porque é resultado do poder de Deus que cria, né? Da criação divina. É Deus, né, quem moveu, né, o cosmos e a formação da Terra, né, durante os períodos históricos aí, né, com terremotos de cá e de lá, erupções vulcânicas, né, que estufaram aí os montes e se estabeleceram. Então foi Deus quem, né, dirigiu o cosmos para que chegasse a esse ponto. Não está debaixo do domínio humano, né, e portanto quando Deus intervém diretamente, essa linguagem para dizer Deus está intervindo diretamente. O próprio Deus que fez aquilo que é estável, que o homem não pode mexer, quando Deus chega de novo, essas coisas estáveis, né, perdem a sua estabilidade, né, porque o poder de Deus derrete as montanhas. Né? Então, essa linguagem é tipicamente, né, apocalíptica para falar da chegada do próprio Deus, né, que está na iminência de agir. Então, as ilhas fugiram, né, e os montes desapareceram. Né? Assim, as ilhas fugiram. Uma ilha, né, que está aí no meio do oceano, né? Vou fugir, levanta e sai correndo. Então, né, é linguagem apocalíptica, né? Figurada para dizer que Deus está intervindo diretamente. É o autor, é aquele que é o criador, portanto, a própria criação não resiste ao próprio Deus. Ainda mais os tiranos deste mundo, né, os malvados deste mundo, o que vão fazer diante desta onipotência do Deus Criador. Então, essa ideia é fundamental, né? Isto é, o poder de Deus é manifestado, né, sobretudo, inicialmente na sua criação. Deus manifesta a si mesmo, inicialmente, na sua criação, sua existência e o seu poder e a sua soberania. E é claro que, né, na história da salvação, Deus revelou a sua intervenção salvífica, né?
Mas isso, né, para quem acolhe a mensagem de Deus, nós que somos destinatários, os judeus que foram destinatários, né, da revelação divina no Antigo Testamento, e nós que, pela fé em Jesus Cristo, né, herdamos a fé, né, somos filhos de Abraão segundo a fé, então a gente tem, além, né, do conhecimento de Deus pela sua manifestação nas obras da criação, a gente tem o conhecimento de Deus pela sua revelação, pelo seu agir, que nós acolhemos pela fé na revelação da Escritura. Mas e quem não tem fé? Quem não tem fé, como diz São Paulo, não é excusável, não tem desculpa, porque poderia muito bem conhecer a Deus. Porque Deus se manifesta, sua existência, seu poder e a sua soberania pelas obras que ele criou. Né? Então, a razão humana é capaz muito bem de passar da criatura para o Criador. Então, é esse Deus, né, que é soberano, que está na iminência de, né, julgar e botar fim ao mal. E este mal, né, concentrado nesta grande cidade, Babilônia, que no capítulo 17 é chamada de a grande prostituta. Grande prostituta. Então, capítulos 17 a 22, a gente vai ter, né, a intervenção, né, judicial de Deus, né, contra, né, o mal no mundo. Contra o mal no mundo. Né? Primeiramente contra, né, a cidade do mal, isto é, a Babilônia, e depois, né, contra o Satanás, né, que será finalmente acorrentado, depois será vencido, e depois a intervenção judicial de Deus negativa para botar fim ao mal, e a intervenção judicial de Deus positiva, que é a constituição do novo céu e da nova terra. Então aqui sim estamos, né, nos tempos, digamos assim, apocalípticos de vez, né, em que Deus vai agir de forma dupla, porque não basta somente Deus botar fim ao cão, né, botar fim ao mal no mundo, mas e todos aqueles que foram, né, injustiçados. Quer dizer, Deus, né, se permitiu que eles passassem pelo vale da tribulação, lhes recompensará. Né? Portanto, a justiça de Deus exige que Deus faça uma intervenção, né, judiciária negativa, portanto, né, fim ao mal no mundo, começar pelo princípio do mal, né, o diabo, o Satanás, que será vencido, como também implica numa ação positiva de Deus, de restauração em plenitude, de vida plena para aqueles que lhe foram fiéis. Bem, então, capítulo 17 a 22 é, né, o restante do livro Apocalipse, é isso aqui. Após tantos anos, quinto, sexto, sétimo anjo, a gente vê que não há no final uma ação assim de arrependimento das pessoas em função das ações, Sim. porque esperava-se uma ação das pessoas aceitando Deus, e como o senhor disse, Deus aqui esperava, dava a oportunidade para eles se arrependerem e se regenerar, né? E não há. E nesse sentido aqui, nós diríamos que a ação dos apóstolos, em termos de difusão, de levar o evangelho, de fazer a catequese, ele não surtir efeito, ou eles deveriam também se dar por satisfeito em virtude das obras que o Senhor realizou e mostrava para ele que Deus dominava aquilo que lhe era contrário. O que nós podemos tirar dessas pessoas que não se arrependeram, porque eles tinham assim, dentro de si uma coisa assim, que não mudavam de atitude? Esse é os padres da igreja usam a expressão de mysterium iniquitatis, né? O mistério do mal, né? Como que alguém, né, aos poucos, né, vai se deixando, né, aliciar, atrair, arrastar para o mal, né, e vai se habituando, né, com as trevas de tal forma que não consegue mais, né, suportar a luz. Então, esse é um mistério, né? Quer dizer, a gente, né, que tem fé, a gente que faz todo o esforço para vencer o mal, para viver sempre em estado de graça, né, na igreja,
a gente fica, claro, é a preocupação nossa, né, de perceber quando alguém está, né, sendo arrastado para o mal, e quanto isso é trágico, né, e ao mesmo tempo Deus que é Pai, né, Jesus Cristo se revelou como Pai, portanto o Deus Pai de misericórdia, né, e Deus, o Pai de todas as misericórdias e Deus da consolação, diz Paulo, né, na segunda carta aos Coríntios. Então Deus é Pai, né, e é misericordioso e faz tudo o que é possível, né, respeitando a liberdade das pessoas, né, para que elas possam finalmente, né, reconhecer Deus, o seu poder, sua soberania, adorá-lo, reconhecer, né, e agradecer tudo que Deus faz para a salvação de cada um e cada uma, né, dos seus filhos e filhas, mas alguns não dão esse passo, né? Alguns não só não reconhecem, mas se afastam de Deus, como passa a adorar outras coisas, né? Portanto se constitui em idolatria e não só isso, como se tornam, né, sensíveis à presença dos representantes de Deus, daqueles que são expressão da luz de Deus. Então, né, e passa a perseguir os discípulos de Jesus. Então, existe, né, uma perseguição ao cristianismo, sempre existiu e sempre existirá. Perseguição, né, às vezes velada e às vezes perseguição explícita. Né? Hoje tem vários países em que os cristãos são realmente minoria perseguida. Né? Em alguns países, né, da África, por exemplo, que as igrejas são, né, depedradas, os cristãos são denunciados. Então, assim, é proibido em alguns lugares ser cristão. Na China, por exemplo, o cristianismo católico ligado ao Papa é altamente proibido, né? Existe um catolicismo, mas vinculado ao governo comunista, em que, né, o governo comunista é quem escolhe os bispos, etc. Então, é uma igreja cristã separada. Então, veja, né, o cristianismo em vários lugares é explicitamente perseguido ou, em alguns casos, veladamente perseguido, né? É claro que cada um de nós, né, já fez essa experiência, né, de ser incompreendido, de ser perseguido, exatamente porque você é cristão, porque você tem uma prática cristã. Né? O que você vai fazer na igreja? Parece rato de igreja, missa toda hora, não sei o quê, vai para esses encontros, está em casa descansando, fazendo não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, isso não é longe de nós, né? Normalmente é membros mais próximos, é gente de família, né? Que às vezes não compreendem. Para nós tem todo o valor, tem toda a grandeza, é a nossa vida, é aquilo que enche o coração de alegria, de satisfação, que dá sentido, né, às nossas lutas cotidianas, mas para outros não, para outros é tolice, é coisa inútil, etc. Né? Então, assim, Deus dá todas as possibilidades de salvação, né, porque Ele é um Deus, se revela como o Deus Pai das misericórdias e o Deus da consolação. Né? Então, Deus dá essas possibilidades, mas Deus é justo. Existe toda uma tradição de um Deus que tem, necessariamente, por ser Deus verdadeiro, tem que aplicar a justiça. Deus não pode ser injusto. Não, então, o mal que aparece, e sendo justo, respeitando, né, a decisão daqueles que o rejeitam, e portanto é a condenação, como eu falei antes, não é um ato externo de Deus que te, né, manda para o inferno, mas é o Deus que finalmente, né, chegou ao fim, você esgotou todas as possibilidades Aqueles de que conversão. rejeitam, além de rejeitar, eles combatem, Combatem, certo? certo. E isso, eles não se dão satisfeitos, além de rejeitar, Além disso, também combate, querem né? Isso. combater. E é claro, né, se a gente pensa na época de João, o vidente que escreveu o livro do Apocalipse, é um período muito de perseguição explícita, muito dura, na qual de fato, né, se você é descoberto, né, que você é cristão, você é preso, né, e você é condenado à morte. Né? Primeiro, se você é descoberto, você é preso e você é trazido na frente da estátua do imperador e lhe exigem de você proclamar uma prece para a estátua do imperador e queimar um incenso e oferecer sacrifício para uma estátua, como sendo, né, o seu Deus que você está adorando. E é claro que os cristãos, né, a maior parte deles, não aceitavam esse tipo de coisa
e é claro, né, a morte era certa. Então veja, uma perseguição muito dura e explícita, com muito derramamento de sangue, a tal ponto, né, que Justino, né, falava, e São Justino, né, falava que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E quanto mais, né, o império matava né, cristãos, mais o cristianismo crescia cada vez mais. Né? Hoje, é claro, né, a maior parte dos países não tem assim, né, uma perseguição explícita de matar os cristãos. Né? Em alguns países, sim, né, ainda tem até hoje. Mas existe, né, eu comentei em outros encontros, né, aquilo que é o chamado martírio branco, né, como diz o Papa né, João Paulo II, já falava do martírio branco, não martírio de sangue, aquele que, né, você é cristão? Sou, então, né, vou te decapitar agora, então, né, seu sangue vai escorrer, então, martírio, né? Mas o martírio branco é aquele na qual cotidianamente você, diante, né, das perseguições, das incompreensões, das críticas, né? Quem de nós não sofre críticas continuamente por conta da nossa fé, né? Mas mesmo assim você dá o testemunho, você persevera, né? Essa é a martiria, é o testemunho de Jesus Cristo, né? Então veja, Deus sendo justo, né? Deus no tempo da igreja age com misericórdia, mas no fim dos tempos Deus precisará aplicar a sua justiça. E a sua justiça significa o quê? Significa, né, definitivamente aceitar que alguns rejeitam definitivamente a Deus, portanto viram as costas para Deus e portanto não há o que fazer. E Deus, por ser justo, precisa também restabelecer e compensar aqueles que, por causa da fidelidade a Ele, sofreram com diversas tribulações. Então, por isso que o capítulo 17 a 22, né, é importante, né, porque a intervenção judicial de Deus, primeiramente negativa, porque põe fim ao mal no mundo, a começar com Satanás, né, que é acorrentado, jogado no abismo por 1000 anos, depois é solto, mas depois Deus põe fim neles de novo, e depois, né, a intervenção judicial de Deus positiva, e isso é Deus restaurando em vida plena, em abundância incomensurável, todos os que lhe foram fiéis. E a descrição, e o que João vê é novo céu e uma nova terra, né? E a Jerusalém celeste, né? Onde não há mais tristeza, onde não há mais lágrimas, onde não há mais dor, onde, né, a luz da cidade é o Cordeiro e onde se tem uma vida plena, eterna. É a eternidade, né, descrita em imagens, né, na visão que João À pôde, luz dessa né? ideia da justiça, fala-se muito a respeito de aceitar e também a gente agir de uma maneira tal que às vezes a nossa ação provoca no outro, daquele que não aceita, a ira. Como aquela passagem que fala sobre quando eles retornaram da prisão alegres, porque foram castigados e foram embora alegres, e todo mundo ficou sem entender, mas como isso? E Sim. eles então estavam felizes porque foram castigados, porque Sim, essa é a esperança confirmaram cristã. a Exato, né? crença. Exato, né? A esperança cristã, ela é fundamento da alegria, né? Fundamento da alegria. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, né, fala eu me alegro nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança, né, produz conhecimento, conhecimento produz alegria. Então veja, né, tem um processo que começa a tribulação, vai até a alegria. Então, a experiência cristã, capítulo 5 da carta aos Romanos, versículo 1 a 3, tá? Fala desse processo. Então, o cristão perseguido não é triste. O cristão perseguido é alegre, porque sabe que, assim como perseguiram Jesus, é um sinal claro de que você é um testemunho autêntico, uma testemunha autêntica de Jesus, a perseguição. Ai de vós quando todos vos elogiarem, né, baterem palma e disserem muito bem, né? Atenção, você não está sendo sal da terra e luz do mundo, né? Então, quando alguém te critica, né, te caçoa, faz piada, etc., é sinal que você está no caminho certo. E a perseguição, a tribulação, embora no momento você fica, né? Gente, mas que coisa, né? Mas depois, né? Isso lhe provoca, né? Lhe amadurece na fé, permite um crescimento espiritual que transborda em alegria. Né? Então
tema da alegria em Paulo, né? Muito bonito. Ótimo, né? Então esse capítulo 17 e 22 vai nessa linha, né? Faço breves observações, né? Do capítulo 17, a grande prostituta, né? Que, portanto, né? Representa, né? Babilônia, ou no caso de João, provavelmente representa ali, né? Representa, né? O Império Romano que persegue a igreja, né? E a besta e a prostituta, portanto, que serão vencidas, né? Fala-se de 7 reis, no capítulo 17, versículo 9 e 10. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, né? Porque o capítulo 17 se abre com uma mulher sentada em cima de uma besta. Então, né? E aí vai se descrevendo, mas o texto dá algumas explicações destas 7 cabeças dessa besta aqui, mais uma besta que aparece no cenário. São os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. 7 montes, vocês sabem que a cidade de Roma, né, ela se estende por 7 colinas. Né? Então, daí a identificação, né, desta Babilônia como representação do mal, com a cidade de Roma, que está construída sobre 7 colinas, né, e a mulher que está em cima desta besta, né, e 7 cabeças são estes 7 montes. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e outro ainda não veio, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Então, né, o João aqui, né, por revelação divina, diz, olha, a perseguição, se é o caso do Império Romano, da época de João, a perseguição é breve, logo chegará ao fim. No versículo 12, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Então vai descrevendo mais ou menos os reinos, né, os reis que vão se suceder aos tronos. Né? No versículo 14, estes reis todos, junto com a besta e a mulher, farão guerra contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o rei dos reis. Então, mais uma batalha, mais um confronto em que haverá a vitória definitiva do cordeiro. Aí continuou, as águas que vistes onde a prostituta está sentada são povos e multidões, nações e línguas. Provavelmente, né, no caso do Império Romano, que dominavam os mares ao redor com os seus navios para comércio, né, e relação de dominação com as nações circunvizinhas. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade, versículo 18, que está reinando sobre os reis de toda a terra. Provavelmente símbolo, portanto, da cidade de Roma, como uma cidade né, cujo Império Romano domina e oprime os cristãos. Capítulo 18, um anjo anuncia a queda da Babilônia. Então, são anjos, né? Caiu a grande Babilônia. A grande tornou-se moradia de demônios. Então, né? A cidade é proclamada como, né, lugar de demônios e que chegou o seu fim definitivamente. Né? E o povo de Deus que deve fugir. Quem morar nessa cidade, de fato em Roma, existia desde a década de 40, né, depois de Cristo, comunidades cristãs em Roma. Os cristãos que aí estão devem fugir. Né? Então, fugir da cidade, sair dela o quanto antes, porque a tragédia acontecerá, guerra, né, e, portanto, destruição, precisará fugir. Lamentações sobre a Babilônia, se trata de Roma, né, com a queda do Império Romano, os reis de toda a terra que se lamentam, aquela que era uma grande cidade, o centro do mundo, chegou ao seu fim, portanto, não tem mais nenhum domínio. Capítulo 18, versículo 10, né, os reis de toda a terra que vão né, choramingar, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa, uma hora apenas bastou para o teu julgamento. Então, diante de Deus, os reinos da terra que chegam ao seu fim. Os mercadores da terra também choram, né, e entram de luto, né, porque como centro do império, era um centro muito forte de comércio. Então, o fim da cidade, da grande prostituta, Babilônia, que provavelmente representa, né, a cidade de Roma, né, como o lugar onde o Império Romano, principalmente, dominava e oprimia os cristãos. Né? Então, aos poucos, né, Deus, portanto, né, nessas palavras da visão e dos anjos, né, que João vai vendo, o domínio, né, de escravidão, de morte, de assassinato dos cristãos chega ao fim e finalmente
né, os cantos de triunfo no céu, no capítulo 19. Capítulo 19, portanto, o céu entra em festa, né, porque finalmente Deus manifestou a sua justiça e concedeu a liberdade àqueles que lhe são fiéis, né, devotos ao Cordeiro. Então, está sendo preparada, né, no capítulo 19, as chamadas núpcias do Cordeiro, cântico nupcial, né, uma grande multidão, né, que canta, né, no céu, aclamando, capítulo 19, versículo 6 para frente, aleluia, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Finalmente Deus, né, recuperou para si, reclamou para si os reinos que estavam debaixo, né, do domínio de Satanás, da antiga serpente. Alegremos-nos e exultemos-nos, demos glória ao nosso Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro. Núpcias quer dizer o quê? Festa de casamento. É uma grande festa, festa de encontro definitivo, festa na qual não haverá mais separação. O matrimônio é símbolo aqui de encontro definitivo, de convivência, de intimidade continuada. Os dois serão uma só carne, matrimônio. Portanto, as núpcias do Cordeiro é o encontro definitivo que expressa a aliança entre Jesus, o Cordeiro, e aqueles que são os seus discípulos. E a seguir, me disse, escreve, feliz aqueles que foram convidados para participar do banquete das núpcias do Cordeiro. Então, participar das núpcias do Cordeiro é fazer parte dessa festa aqui definitiva. E, na sequência, o extermínio das nações pagãs, é uma reedição daquilo que é o Salmo capítulo 2, quando as nações reunidas se rebelam contra Deus e o seu ungido. E aqui, de fato, Deus põe fim a estas nações rebeliantes da face da terra, no final do capítulo 19. Capítulo 20, o reino de 1000 anos. Então aqui é aquela ideia, um pouquinho antes, de Satanás, que é vencido, que é o grande dragão, a antiga serpente, que é o Satanás, Deus que o agarrou, etc., e o acorrentou por 1000 anos e o atirou dentro do abismo, fechando-o e lacrando-o com um selo para que não seduzisse mais as nações até que 1000 anos estivessem terminados. Então daqui brotaram aquelas teorias milenaristas, 1000 anos depois de Cristo, mas depois Cristo não voltou definitivamente na passagem do primeiro milênio para o segundo milênio, nem do segundo para o terceiro, no qual nós estamos. Então estas teorias caíram um pouquinho por terra. Então, o que significa isso? Significa que provavelmente a profecia de João está para o futuro, no qual haverá um tempo de possibilidade, vem Deus acorrentando Satanás, haverá um tempo de alívio nas perseguições, para que as pessoas possam, de fato, também reconhecer a Deus e adorá-lo. E, finalmente, capítulo 21, para a gente hoje terminar o Apocalipse, a Jerusalém celeste. Então, vi então no céu, capítulo 21, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram e o mar já não existe. A ideia do mar, o mar é símbolo do mal, a tradição apocalíptica, o mal, o mar é o lugar que representa o mal, porque é onde o ser humano não tinha na antiguidade, não tinha bússola, não tinha nada disso, então não tinha domínio sobre o mar. Você caiu sobre o mar, pegou um barquinho, remando, sumiu, terra de um lado, terra do outro, acabou. Você não sabe mais para onde ir, para onde remar, já era. Então, o mar era símbolo do mal, símbolo de tristeza, de sofrimento. E por isso, no novo céu, na nova terra, na visão de João, não existe mais o mar. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a Jerusalém nova, pronta, como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. E nisso a voz forte, eis a tenda de Deus com os homens. Tenda de Deus, portanto a morada de Deus com os homens. Deus que vem finalmente como juiz, estabelece um novo céu para habitar definitivamente no seio da humanidade para sempre. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, nunca mais haverá fome, nem morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então, eis que faço
nova todas as coisas. Né? Quem que está sentado no trono? O próprio Deus, né? Eis que faço nova todas as coisas, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Né? Disse-me ainda, elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega a última. É como A e Z, né? Deus é o princípio e o fim, o começo de tudo, né? E o fim de tudo, né? De toda a história. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor receberá esta herança, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Serei seu Deus e ele será meu filho. Então, a tenda de Deus sobre os homens, a Jerusalém celeste, né? E essa Jerusalém celeste que será descrita como, né, na imagem, na visão de João, com pedras preciosas, né, 12 colunas, que são os 12 apóstolos, etc. Né, e que é uma cidade onde o próprio Cordeiro é a luz que brilha e onde todos, né, terão uma vida plena, extraordinária. Então, e no capítulo 22, o último capítulo, esse Deus, né, que mostrará a sua face finalmente, nunca mais haverá maldições, capítulo 22, versículo 3, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, né? Não tem mais maldições, não tem mais, o mal não reina mais, não tem mais trevas, etc. E seus servos lhe prestarão culto, verão a sua face, e seu nome estará sobre as suas frontes, já não haverá mais noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, isso aqui é a esperança, né, de todo cristão, de finalmente estar na Jerusalém celeste, onde não tem mais dor, nem sofrimento, nem morte, né, onde é só vida, alegria, expressão pura, né, da presença de Deus, né, e da realização do coração humano. Né. Eis que eu venho em breve, capítulo 22, versículo 12, e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Então, atenção, né, a brevidade, a gente não sabe o dia e a hora, mas o texto fala desta brevidade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida. Então, na Jerusalém Celeste, temos acesso de novo à árvore da vida para entrarem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impudicos, homicidas, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, o epílogo assim segue, a estrela da manhã, o Espírito e a esposa dizem, vem, que aquele que ouve diga também, vem, que o sedento venha, e quem o deseja receba gratuitamente a água da vida. E aí, a parte final, né, falando sobre a profecia desse livro, que tudo deve acontecer em breve. Capítulo 22, versículo 20, aquele que atesta estas coisas diz, sim, venho muito em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. E assim nós, mais ou menos, né, terminamos uma leitura não muito aprofundada, mas razoável, né, para termos uma visão de conjunto do livro do Apocalipse. Né? Então, obrigado por, né, acompanhar esse percurso.